Eu cumprimento a todos com boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos, cada um dos inscritos do canal Ministério da Palavra. Na noite de hoje quero compartilhar uma mensagem com cada um dos que me assiste, cada um que me vê nesta noite. Quero deixar uma mensagem. A mensagem de hoje está em Salmos capítulo 1. Acompanhe comigo. É uma leitura bem curta, mas é uma mensagem muito forte que eu creio que vai falar ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem Bíblia em casa, leia comigo Salmos capítulo de número 1. Vamos começar do versículo de número 1. Leia comigo a mensagem. Em Salmos capítulo 1 está escrito assim, ó: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que quer dizer essa mensagem para nós nos dias de hoje? Isso aqui não está escrito em vão. Deus não deixou isso aqui escrito porque Ele quis deixar aleatoriamente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E isso aqui, nos dias de hoje, é vivo e eficaz para se ensinar e para aprendermos um pouco mais sobre as Escrituras e sobre Jesus e sobre Deus. Salmos capítulo 1. Vamos ler e entender o que quer dizer para nós Salmos capítulo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo nos dias de hoje, qual é a mensagem que ele quer passar para nós nos dias de hoje? Quem somos nós diante de Deus e diante dos homens do mundo? Porque nós, diante de um ser da luz, nós somos uma coisa, mas quem somos nós diante das pessoas que não têm a Deus, que não recebeu a Deus como seu Salvador? Quem somos nós? Será que nós somos pessoas que mantêm o nosso caráter? Será que nós somos pessoas que mantêm a nossa luz? Ou nós se tornamos agentes das trevas igual eles? Será que a gente mantém a boa reputação, o bom testemunho? Ou nós mudamos o nosso ser diante daqueles que não são cristãos, que não professam a mesma fé que nós? Quem somos nós diante de Deus e diante dos homens não pecadores? Será que
eles mais influenciam nós que somos da luz ou nós da luz que influenciamos mais eles? Porque se você não influencia, ou você é influenciado ou você é influenciador. E nós, se a gente não influencia eles, nós deixamos ser influenciados por eles com as atitudes deles, com as atitudes dos escarnecedores, daqueles que zombam diante do Deus eterno, zombam diante das crenças que você crê, das crenças da luz, das opiniões da luz, dos termos da luz, das regras da luz. Será que eles dominam, colocam ideias erradas nas nossas mentes, na sua mente, você que está me ouvindo? Será que você se deixa influenciar pelas opiniões erradas deles? Será que você está ali no meio deles, aí eles chegam para você, ó, não tem problema você beber um álcool aqui, ó. Será que você é daqueles que pega e bebe? Não tem problema. O meu pastor não tá vendo, minha liderança não tá vendo? Ou será que você, de um modo bem educado, de um modo respeitoso, não, amigo, obrigado, sou da igreja, eu sou cristão, não aceito, muito obrigado. Eu fico com o meu guaraná, eu fico com a minha bebida aqui, com a água, não bebida alcoólica. Eu fico aqui com o meu churrasco aqui, eu fico aqui com a linguiça, com arroz. Tudo o que vem, tudo o que não mancha a imagem de Jesus, tudo que não denigre a imagem de Jesus, tudo que não denigre a nossa imagem. Mas vamos estar dando continuidade. No versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, ó. Vai estar escrito assim: antes tenha o seu prazer a lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muitas pessoas têm uma interpretação errada desse versículo aqui. Meditar na lei de dia e de noite, tem muitas pessoas que pensam que meditar na lei de dia e de noite é você ler a Bíblia toda em um mês. Não quer dizer isso. Isso aqui não está falando de ler a Bíblia toda. O contexto original da época está falando o seguinte: meditar na lei de dia e de noite é o que Josué 1:9 diz. Josué 1:9 diz: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, medita no livro desta lei. Não é o que Josué 1:9 diz? Meditar no livro desta lei, que é Salmos capítulo 1 e Josué 1:9, não está falando de meditar na Bíblia toda. Sim, você deve meditar na Bíblia toda, mas esse versículo aqui especificamente não está falando de meditar na Bíblia toda. Nem Josué 1:9 está falando de meditar na Bíblia toda. Está falando de meditar em capítulos. Por que meditar em capítulos? O contexto da época, os sábios da época, para se tornarem sábios, eles meditavam em capítulos. Eles pegavam um pergaminho e pegavam um capítulo e lia de dia e de noite. Aí eles se tornavam pessoas sábias. Ele meditava naquele capítulo de dia e de noite, até ele ter sabedoria. Então, meditar de dia e de noite, meditar no livro da lei de dia e de noite, não é meditar na Bíblia toda. Sim, não estou falando que você não deve meditar na Bíblia toda. Você deve ler a Bíblia toda. Mas esse versículo aqui, especificamente, não está se falando de meditar na Bíblia toda. Você deve ler a Bíblia toda, mas esse versículo não está falando de meditar na Bíblia toda. Ou seja, meditar na Bíblia, meditar de dia e de noite é você pegar um capítulo e ler, reler de dia
e de noite até você aprender aquele capítulo para você ser sábio. Era isso o contexto da época. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, ter o prazer na lei do Senhor era você ter prazer nos ensinamentos de Deus através do que Moisés ensinou. Até porque naquela época não se existia a Bíblia toda. Nem na época de Jesus se existia a Bíblia toda. Na época de Jesus se existia o Velho Testamento. Jesus se baseava no Velho Testamento. Ainda não se era a Bíblia completa. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento, na época de Jesus, estava em curso. Não era completo. Estava em curso, estava em andamento. Depois de Jesus, da morte de Jesus, que foi se formalizando o ajuntamento dos livros do Velho Testamento, alguns dos novos. Na época de Jesus ainda não se existia todos, na época de Paulo ainda não se existia todos, mas já se estavam pensando num ajuntamento que se chama Bíblia. Bíblia vem da palavra grega biblos, e ainda vem do hebraico biblos, ou seja, era o ajuntamento do Velho Testamento com o Novo Testamento. Então, ter prazer na lei do Senhor não é você ter prazer na Bíblia toda. Era você ter prazer no que estava escrito. O que estava escrito? Os livros de Moisés, os livros dos profetas, até o livro dos Salmos, os livros de Moisés e o livro dos profetas. Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Versículo 3: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Quer dizer o quê? Os ímpios não são igual aos justos. Os justos, eles têm uma direção. Os justos vai no caminho da prosperidade. Prosperidade está falando de um ser completo diante de Deus. Não é só dinheiro. É próspero na saúde, é próspero no amor, é próspero na alegria. Ou seja, os justos, eles têm uma direção. Os ímpios não são assim. A Bíblia diz que os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Eles não têm uma direção, eles não têm Jesus, não têm um caminho, não têm uma esperança. Mas isso não significa que eles não possam ter. Eles têm a chance de ter. É por isso que nós, diante dos ímpios, quem somos nós? Nós somos seres que deixa ser influenciado, ou você abre a sua boca e fala de Deus para eles? Ou se pelo menos eles não te dão a liberdade, não quero ouvir, tudo bem, você deixa as opiniões deles te influenciarem? Ou seja, em vez de nós em algumas situações dar a direção para eles, muitas das vezes é eles que dão a direção para muitas pessoas, muitos que estão na luz, as trevas dando direção para quem está na luz, e não tá certo isso. Não tá certo, você não tem que aceitar a opinião deles. Não, obrigado, mas eu não aceito. Tá ali no ambiente de trabalho, não, assuntos paralelos, não, negócio de igreja, o que e tal, dá um perdido aí em Deus, dá um perdido em Deus, ó, dá um perdido em Deus, é o que os caras falam, as pessoas das trevas falam, dá um perdido em Deus, como se você conseguisse dar um perdido em Deus. Você consegue dar um perdido na igreja, no pastor. Ah, dá um perdido em Deus aí, pô. Dá um perdido. Você consegue dar um perdido no pastor e Deus? Não, pô, Deus tá te vendo.
Então não se deixe influenciar pelas más opiniões deles. Rejeita tudo. Rejeita toda opinião das trevas. Pede para Deus criar uma blindagem na sua mente contra toda opinião errada. Vamos continuar no versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse versículo 6 aqui é bastante interessante, porque quero aqui contar um relato. É uma pequena história que faz parte desse versículo. Eu sou uma pessoa que estudo de tudo, e uma certa situação eu comecei a estudar sobre plantas. Olha que detalhe interessante. Aí até o final você vai entender o porquê o caminho dos justos e o caminho dos ímpios tem a ver com o que eu estou falando. Comecei a estudar sobre plantas. Vi que tinha plantas que não precisam de muita água. Por exemplo, plantas que não precisam de muita água. As azaleias não precisam de muita água. Vi também que tem plantas que já precisam de muita água. A palmeira, por exemplo, é uma planta que precisa de muita água. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós, justos, somos igual a palmeira. Os ímpios são igual às azaleias. Não precisam de muita água. Já a gente precisa de... as palmeiras precisam de muita água. Resumindo, os ímpios não precisam de muita água. As palmeiras precisam de muita água. O que eu quero dizer com isso? O que é bom para a palmeira, muitas das vezes, não é às vezes. O que é bom para a palmeira não é bom para a azaleia. E o que é bom para a azaleia não é bom para a palmeira. Ou seja, muitas coisas que eles têm não é bom para nós. Assim como as azaleias que precisam de pouca água, se a palmeira viver de pouca água, ela morre. Ou seja, o que eles oferecem para nós não é bom, porque eles têm um sistema diferente do nosso. As coisas que eles oferecem para nós não é bom. As virtudes que eles acham que tem, que oferece, que é bom para nós, não é bom. Assim como a azaleia bebe pouca água e a palmeira muita água. O que é bom para a azaleia não é bom para a palmeira. Ou seja, a gente tem que descartar as opiniões deles. Assim como o clima deles é diferente do nosso. Assim como o clima da azaleia, o viver da azaleia é diferente da palmeira. Ou seja, se a mesma quantidade de água que vai para a azaleia servir para a palmeira morre. Ou seja, o que eles oferecem para nós, os ímpios, que são as azaleias, oferecem para nós, não é bom. Não é bom. Ou seja, a gente tem que descartar todas as opiniões deles. Descarta tudo e segue o caminho de Deus. É assim que nós vamos ter sucesso na vida com Deus, na vida com Jesus, tendo prazer na palavra, porque muitas pessoas hoje em dia não querem mais ter prazer em meditar na palavra de Deus, meditar na Bíblia, meditar capítulo por capítulo. O prazer de muitas pessoas hoje em dia é viver no Instagram. O prazer de muitas pessoas hoje em dia é passar 2 horas no WhatsApp, 2 horas no Facebook.
E não tá certo isso. Nosso prazer tem que estar em pegar um capítulo aqui, ó. Vou meditar, que é o que a Bíblia ensina. Vou pro segundo capítulo, vou meditar o segundo capítulo, vou meditar o terceiro capítulo, vou meditar o quarto. Assim você vai ter bastante sabedoria, acumulando muito das Escrituras, em nome de Jesus. Agradeço a todos pela visualização, um abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.